ou menos torto. O negócio é que tem que ter todos os detalhes lá. Senão não rola. Para mim não rola. Sabe qual é o nome disso aí? Ascendente em virgem. Aí fodeu. Ai, ai. Tu é de setembro, é, Bruno? Não, eu sou de agosto, mas a minha ascendência é virgem. Eu signo ascendente. Eu sou de setembro. Tu é virginiano, né? Não. Sim, eu sou do dia 3 de setembro. Não, mas teu signo é virgem. É. Por isso. Parece. Eu não sei nenhum tipo de característica do meu signo, cara. A Sinceramente. minha é legal. Eu sou leonino e a ascendência é virgem. Aí eu gosto de fazer as coisas com detalhe para me mostrar, né? Eu só sei que eu sou capricorniano, o resto. Tu O gosta de meu não tem trabalhar? nada a ver. Eu Tu sou gosta de toda... trabalhar? Léo, Oi? tu gosta de trabalhar muito? Não. Então tem alguma coisa errada com o teu signo aí. Vou começar, povo. De conversa. Bora. Não, Qual Bruno, é o eu teu quero signo, saber o Rafa? meu agora também. Qual é o teu signo, Paloma? É Gêmeos, diz aí. Ixi, Maria, Deus do O céu. quê? O que foi Gêmeos isso? é o pessoal bipolar. Vale, tá explicado, viu? É, tu acorda de manhã achando que o mundo tá lindo, dá 2 horas tu tá achando que o mundo tá horrível. Pronto, só isso. Porra! Gêmeos. Pronto, já tem uma desculpa. É o signo, não sou eu, não. Beleza. Galera, tá gravando a aula. Sejam muito bem-vindos a mais um áudio de Química Analítica. Acho que minha voz vai falhar, porque eu já dei 3 horas de aula de manhã, ainda passei o dia cantando com minha filha, então o negócio aqui tá meio ruim. Mas a gente combinou, que eu falei com vocês no grupo, é que aquela parte de purificação, contaminação e purificação em gravimetria eu não vou cobrar na prova, então eu não vou falar mais daquilo, tá bom? Mas tá lá na aula para vocês verem. Aquilo existe, é um ponto relativamente importante, mas para vocês na farmácia não tem muita aplicação mesmo. Vocês conhecerem os processos gravimétricos, ter aqueles cuidados ali já é o suficiente. Se vocês pegarem uma pós-graduação, onde vocês vão abordar esses processos mais especificamente, aí vocês veem isso lá, tá bom? Processo de purificação de amostra, etc. Então a gente vai começar com as análises volumétricas. Que essas aqui, nossa mãe do céu, como são importantes. Eu estou dando a disciplina de controle de qualidade esse semestre, e, meu Deus, teor é por volumetria. Grande parte das análises de teor de comprimidos de fármacos é por volumetria. Que é basicamente bureta e Beck. E Erlenmeyer, que você já tem um rosto de saber, né? O pessoal gosta de fazer suco de uva lá na faculdade. Então vamos começar a falar disso aqui. Neutralização, né? Tipo ácido base. Isso aí, cara. Mas antes, vamos fazer uma revisão sobre volumetria, que a gente viu no semestre passado. A última aula de analítica 1 foi sobre gravimetria, uma introdução, e volumetria, uma introdução. Então, vou revisar essa parte de volumetria do semestre passado. Eu vou passar razoavelmente rápido sobre isso. Quem tiver quer revisar mais essa parte mais a fundo, tem a aula do semestre passado que está no canal do YouTube, e aí você pega a parte de volumetria, que tá bem explicadinho. Aqui eu vou um pouquinho mais rápido, porque eu quero abordar mesmo em cima da volumetria de neutralização, tá bom? Pessoal, análise volumétrica, também conhecida como titulação ou titrimetria. Então, se você ouvir uma análise titrimétrica, você está falando também de titulação. Mas é a mesma coisa? É sim, o sistema é o mesmo. Temos o quê? Uma bureta. Temos uma bureta e um Erlenmeyer. É o que eu preciso para fazer uma análise volumétrica. Mas vocês vão lembrar que a bureta é uma visaria de precisão, que você consegue marcar muito bem marcado o volume, a variação do volume. E o Erlenmeyer tem eu uso ele porque eu consigo agitá-lo constantemente. Aí vocês vão lembrar da prática, que vocês fizeram essas práticas, ainda estava fora da pandemia. Tem que ficar ali agitando o Erlenmeyer. Beleza? Mas aí, só isso? Cara, só. Mas dá para fazer tanta coisa com isso aqui, mas é muita coisa mesmo. Por exemplo, calma aí, vamos primeiro entender os conceitos. Ó. Aqui na bureta, eu tenho o titulante. Sempre na bureta, quem é o titulante? É o cara que eu conheço a concentração. E no Erlenmeyer é o titulado, que é quem eu quero saber a concentração. Então, os padrões
padrões, como eu vou falar deles já já, eles vêm sempre na bureta, porque eu vou conhecer a concentração deles. E no Erlenmeyer vem sempre o cara que eu quero descobrir a concentração. Aqui é o analisado e aqui é o reagente de análise. Concentração conhecida, reagente padrão ou padronizado. E no titulado, concentração desconhecida. Ok. Na bureta, quem tem concentração conhecida, e no Erlenmeyer, quem tem concentração desconhecida. Mas esse negócio de padrão e padronizado, que diabo é isso? Seguinte, diferente da gravimetria, galera, que era uma medida absoluta, que eu não dependo de nenhum reagente comparativo, certo? A volumetria precisa utilizar um padrão, porque a concentração vai ser baseada na reação do teu reagente, do teu analito, com aquele padrão de referência. Beleza? Dessa forma, é preciso utilizar um padrão que serve de referência, ou seja, não são medidas absolutas. Daí temos dois tipos de padrão. Nós temos os padrões primários, que são reagentes de alto grau de pureza, certo? São facilmente pesáveis. É para mim conseguir pesar ele facilmente. Ele não pode absorver muita água para ser padrão primário, tá bom? Tem que ser um reagente sequinho, bonitinho. Tipo, quando vocês pesaram lá sal de cozinha na balança do laboratório, vocês veem que se fazia com facilidade. Não é difícil pesar sal de cozinha. Ele se solta fácil do vidro, ele cai fácil da espátula, você consegue controlar bem o peso dele, diferente do hidróxido de sódio, por exemplo, que era todo melecado, que era difícil de chegar no peso que vocês queriam. Ele não pode ter água de hidratação, ele não pode ser higroscópico, que é absorver água do ambiente, e de preferência ele vai ter uma massa molar alta, porque vai reduzir o erro na pesagem. Características de um padrão primário são essas. E o padrão secundário? São substâncias que não atendem aos pré-requisitos de um padrão primário. Certo? Mas eu posso padronizar a sua concentração a partir de um padrão primário. Então entendam o seguinte. A vantagem do padrão primário é o quê? Se eu pesei 1 grama e dissolvi em 1 litro de água, eu vou ter com certeza uma concentração de 1 grama por litro. Por quê? Porque eu garanto que no padrão primário, a quantidade que eu pesei é exatamente essa. No padrão secundário não funciona bem assim. Eu posso querer pesar 1 grama. Só que devido a ter água de hidratação, a ser um reagente higroscópico, a ter baixa massa molecular, o que está aparecendo para mim 1 grama na balança, na verdade é 0,9 gramas. Diferente de 1 grama. Mas eu acho que eu estou pesando 1 grama. Isso daria problema lá na frente, certo? Porque eu vou considerar que é 0,9 sendo que não é. Que é 1 sendo que não é, é 0,9. Aí eu posso padronizá-lo. A partir de uma reação com um padrão primário, eu posso achar a concentração real do meu padrão secundário. Certo? Beleza? Todo mundo entendeu isso? Show de bola, né? Padrão secundário são substâncias que não atendem aos requisitos de um padrão primário, mas que têm sua concentração padronizada por 1. Normalmente são utilizados quando não há padrões primários disponíveis. Por exemplo, quando eu quiser fazer, vocês vão ver muito hoje isso. O meu mouse não está legal, está travando. Se eu for fazer a titulação da HCl, não existe padrão primário de base para reagir com HCl. Não existe uma base que seja padrão primário. Então eu utilizo o quê? Eu utilizo hidróxido de sódio para titular. Como o quê? Como um padrão secundário. Mas para o hidróxido de ser usado como padrão secundário, ele precisa ser padronizado por um cara chamado de bifitalato de potássio, que é um padrão primário. Entenderam? Então, eu padronizo o NaOH com bifitalato de potássio para poder fazer a titulação da HCl. Show de bola? O bifitalato vai atender a todos esses requisitos aqui, ó, e o NaOH não vai atender eles, então ele é um padrão secundário e eu preciso usar um padrão primário para padronizá-lo. Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo até agora? Entendi. Se eu errar a concentração do titulante, eu erro a análise.
Exatamente. Se a concentração do titulante, que é quem está na bureta, estiver errada, toda a análise que você fizer com aquela solução vai estar errada. Exato, pois o titulante reage com o titulado. E essa reação tem uma relação estequiométrica. Certo? Para que a análise volumétrica seja possível, é preciso que os seguintes requisitos sejam atendidos, pessoal. A reação entre titulante e titulado seja simples e de estequiometria conhecida. Eu preciso saber quais são os reagentes, como é que eles reagem. A reação seja rápida. A reação não pode ser lenta. Ela apresente mudanças químicas ou físicas durante a reação, que mude o pH, que mude a temperatura, que mude a condutividade, contanto que a reação provoque mudanças físicas ou químicas na reação. Principalmente, essa mudança deve acontecer numa coisa chamada de ponto de equivalência, que a gente vai falar muito dele hoje. Tá certo? A reação deve processar de forma completa no ponto de equivalência. No ponto de equivalência, parecendo de novo aqui o nome, ó, só para vocês ficarem sabendo logo o que é o ponto de equivalência, é quando o número de mols de titulado é igual ao número de mols de titulante. É uma equivalência molar. Certo? A reação deve se processar de forma completa, a reação deve acabar no ponto de equivalência. Para isso, é necessário uma alta constante de equilíbrio, uma formação de produtos rápida. Beleza, galera? Isso aqui? Estequiometria conhecida é o quê? Eu tenho, por exemplo, NaOH mais HCl, reação de neutralização. Eu sei que um mol desse vai reagir com um mol desse. Isso é estequiometria conhecida. Se eu não souber como é a relação estequiométrica entre os reagentes, eu não posso fazer aquela análise por volumetria. Pelo menos não por volumetria, entenderam? Certo, entendi. Mas qual é o tipo de reação? Existe um tipo específico de reação para fazer análise volumétrica? Sim e não. Existem diferentes análises volumétricas. Elas dependem da reação que ocorre entre o titulante, que é o padrão, e o titulado, que é o analito. Certo? Tipo, eu tenho reações de neutralização, reações de precipitação, reações de oxirredução, reações de complexação. A gente vai estudar as 4. A gente vai estudar as 4 volumetrias. Beleza? Espera aí, se são reações diferentes, deve ser tudo diferente, não é não? Boa noite, Dona Rita. Pior que não, galera. Por mais que sejam 4 reações diferentes, o princípio é o mesmo. Certo? O princípio é o quê? É esse. Pegando o exemplo da volumetria de neutralização. Eu tenho uma bureta com meu titulante, por exemplo, NaOH, e eu tenho um Erlenmeyer com meu titulado, por exemplo, HCl. O que é que eu vou fazer, galera? Eu vou colocar um indicador ácido-base, no caso dessa reação a fenolftaleína, que vai ter a função de me indicar o ponto de equivalência, ela vai ter alguma reação nela ali, alguma característica, vai mudar de cor, vai formar gás, vai acontecer alguma coisa, que vai me dizer, pronto, chegou no ponto de equivalência. E eu vou adicionar gotas do meu titulante até que tenha a viragem, que o reagente muda de cor. Pronto, aqui eu vou fazer o quê? Eu vou marcar a variação de volume. O volume que estava aqui e o volume que está aqui. Pronto, essa aqui é a quantidade de volume que foi gasto. Aí eu vou saber quanto de volume eu gastei e eu faço os cálculos, que eu vou mostrar daqui a pouco, para calcular a concentração desse cara. Tranquilo até agora, galera? Revisão do semestre passado. E aí? A gente fez tudo isso na prática, né? Fez já várias vezes. Várias vezes. Tipo, adiciona um titulante até mudar de cor. É só isso. Basicamente isso. Mas não somente mudar de cor, mas qualquer efeito que permita perceber o ponto de equivalência. Eu posso fazer usando um pH-gâmetro, eu posso fazer usando um potenciômetro, eu posso fazer por uma reação de precipitação, que a gente vai ver na volumetria de precipitação. Eu posso fazer essa viragem a partir da formação de um complexo, beleza? Eu posso ver essa viragem, aquele tamponado que fizemos. Também fizemos isso aí com tampão, dona Rita. Ponto de equivalência, eu já falei algumas vezes dele, né? Isso quando o número de mols do titulante é igual ao número de mols do titulado. Certo, mas qual a vantagem de eu saber o ponto de equivalência?
A vantagem é a seguinte: como o número de mols do titulante e titulado são iguais, a seguinte equação pode ser desenvolvida. Ó. Pega aqui a boletinha, certo? Se o titulante tem uma concentração 1, um volume 1 e um número de mols 1, e o titulado tem uma concentração 2, um volume 2 e um número de mols 2, pensa comigo. Se o número de mols N1 é igual a N2, que é isso aqui, o ponto de equivalência, ó. Número de mols do titulante igual número de mols do titulado. Certo? Então, N1 é igual a N2. Eu posso escrever isso aqui, ó. Olha as fórmulas de concentração, galera. C1 igual a N1V1 sobre V1. C2 é igual a N2 sobre V2. Certo? Concentração, número de mols pelo volume. Concentração, número de mols pelo volume. Desculpem aqui um erro besta, mas esse aqui era para ser um M, porque é concentração molar e não concentração normal. Deixa o Czinho aí, por enquanto. Se eu quiser colocar em função do número de mols, é só passar o V para o outro lado. Ó. Fica N1 igual a C1V1, N2 igual a C2V2. Beleza? Só que, pessoal, N1 não é igual a N2? Então eu posso escrever isso aqui, ó. Todo mundo, olhando para isso aqui, consegue perceber que C1 vezes V1 é igual a N1, que é igual a N2, que é igual a C2 vezes V2. Ou seja, esses caras são iguais. Então eu posso igualar isso aqui, ó. C1, V1, C2, C2. A ação aqui vai para a vida de... Vocês vão usar, mas vão usar muito. Quase todos os cálculos de titulação você faz por ela. Ou uma adaptação dela que eu vou mostrar mais na frente. Beleza? Todos os cálculos importantes que vocês vão fazer na grande maioria das análises por volumetria, vocês vão usar essa equação ou um derivado dela. Aí com essa relação, ou simplesmente sabendo que o número de mols no ponto de equivalência são iguais, é possível determinar os valores de concentração no titulado. Basta respeitar as relações estequiométricas. Mas me diz uma coisa, como é que eu vou saber qual reagente que eu vou usar para poder dar o ponto de viragem? Cara, esses reagentes que indicam o ponto de equivalência, os reagentes que indicam o ponto de equivalência, são chamados de indicadores. Por quê? Porque eles indicam. Por exemplo, indicador ácido base, logo abaixo. Eu tenho, ó, timolftaleína, fenolftaleína, azul de timol, azul de bromotimol. Depois eu volto nessa tabela e explico ela melhor, tá bom? Mas eu tenho vários indicadores que mudam de cores, ó. De incolor para azul, de incolor para rosa, de amarelo para azul, de vermelho para amarelo. Ou seja, elas me mostram uma mudança de cor e eu consigo, a partir da mudança de cor, saber que aquela minha reação, aquela minha análise chegou no ponto de equivalência. Aí eu posso fazer aquela relação, C1V1, C2, V2. Tranquilo para vocês, galera? Bruno, esse indicador vai ser o titulante, é? Que vai estar na bureta? Não. O indicador, ele é aqui, ó. Ele é adicionado à minha reação para que ela mude de cor. Essa reação aqui, ó, sem titulante, ela não muda de cor. Eu posso secar a bureta colocando aqui dentro, ela não vai mudar de cor. Quem é que vai fazer ela mudar de cor? Esse cara aqui, ó. Porque quando ele está em a fenolftaleína, quando está em meio ácido, ela é transparente. Quando ela está em meio alcalino, ela é rosa. Entendeu? Tá certo, entendi. Lá em reações de volumetria de oxirredução, a gente vai ver uma reação que não precisa de indicador. Como é? Perguntei no chat, peraí. Não consegui ler. Isso acontece nos medicamentos de referência genéricos, que é a bioequivalência. Não, Azilvan. Não. Não é a mesma coisa não, tá bom? Bioequivalência, cara, é a disponibilidade que o remédio tem no teu organismo. Por exemplo, tu tomou um medicamento genérico. Tu tomou um medicamento de referência. O medicamento, um pode ser mais biodisponível que o outro. Ou seja, ele vai se solubilizar e vai estar mais disponível para você poder processar o ativo farmacêutico dele. Beleza? Isso aqui é bioequivalência. Não tem muito a ver com isso aqui não, tá bom? Beleza, galera? Então, são esses reagentes aqui que vão fazer essa indicação. Já vou falar mais deles. Especificamente para volumetria de neutralização, eu abordo com mais calma isso aqui. Certo, para escolher um indicador, a gente precisa seguir alguns critérios. A faixa de viragem deve ser próxima ao ponto de equivalência. A ponto de mudança do indicador deve ser próximo ao ponto de equivalência.
A quantidade de indicador utilizada deve ser mínima em relação ao analito. Tá vendo aqui, Paloma, como não pode ser o titulante? Tem que ser a menor quantidade possível para que ele não interfira na reação. A função dele é só me dar um alerta. Chegou no ponto de equivalência. Ele não pode participar ativamente da reação, consumindo o titulante ou consumindo o titulado. A transição da cor deve estar dentro da inflexão da curva de titulação. Ou seja, a transição da cor tem que acontecer nessa região aqui, ó, que é a região de mudança brusca de pH. Como é que vocês vão entender isso aqui? Eu vou falar mais na frente, mas ó, o pH aqui, ó, quando eu coloquei até 5 ml, ó, de 5 ml a 10 ml, o pH mal muda, ó. Ó, a variação do pH como é pequena. Quando eu vou mudando o volume, ó. pH muito pouco, vai de 4 a 6. Quando eu boto qualquer volume acima de 10 ml, o pH vem para cá, ó. Vai de 6 a 12, quase. Tem uma variação brusca de pH. É nessa variação brusca de pH que o meu indicador deve mudar de cor. Beleza? E esse gráfico aí, professor, diabo é isso? Isso, galera, é uma curva de titulação, tá bom? É essa aqui, que eu mostrei ali pequenininho. Ela vai te dizer o ponto de equivalência. Já já vou explicar como é que eu faço essa curva. Certo? Ela vai dizer para vocês o ponto de equivalência. E ela vai te indicar várias coisas. Ela tem 4 regiões, tá bom? Que é o início, onde eu não tenho nada de titulante. Uma região que eu chamo de região anterior ao ponto de equivalência, onde eu tenho reações acontecendo, mas eu ainda tenho um excesso de titulado. O ponto de equivalência, que é quando eu tenho uma equimolaridade, né? Número de mols de titulado é igual ao número de mols de titulante. E após o ponto de equivalência, onde eu tenho um excesso de titulante. Certo? Ácido base, eu vou ter um excesso de base. Se preocupem não, que eu volto nela mais na frente. Beleza. Uma das regiões mais importantes dessa curva, que eu já vou repetir de novo, é o ponto de equivalência, que é a região central da inflexão da curva. Certo? Esse aqui é o ponto mais importante. Porque ela vai te dizer o pH do ponto de equivalência. Certo? Beleza, galera? Tranquilo até agora? A titulação, ela sempre vai usar o pH como base? Se for de neutralização, vai. Essa região do ponto de equivalência é onde uma gota a mais ou menos faz a diferença. Exato, doutor. Se aqui, ó, ela chegou no ponto de equivalência, mais uma gota vai chegar aqui, ó. Aí tu já pegou o ponto, já pegou a viragem. Quando tu coloca mais uma gota, ele já vem bem para cá, ó. Aí o pH vai lá para cima. Entendeu? É tipo assim, ó. Presta atenção aqui, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Uma gota tá aqui. A segunda gota tá onde eu quero, no meio. A terceira gota, o pH vai lá, passa com Conchinchina. Por isso que eu falo, fez suco de uva. Quando você chega perto da região do ponto de equivalência, você começa a ir gota a gota. Na aula prática a gente derramava uma gotinha e ficava branco, continuava incolor. Quando a gente jogava outra gotinha ficava rosa pink. Nah, deixa eu conversa. Você botava de uma gotinha xiringando a torneira. Beleza, pessoal? Eu faço a curva de titulação, vou falar disso depois, para me determinar o ponto de equivalência. Porque dá um trabalho medonho fazer essa curva, certo? Fazendo na análise mesmo no laboratório, conhecendo uma região do ponto de equivalência, eu demoro 2, 3 horas para montar uma curva dessa, de análise. Aí depois que eu monto a curva, eu determino o pH no ponto de equivalência, que quando eu traço o gráfico eu consigo ver essa região. Aí a partir do pH do ponto de equivalência eu consigo escolher um indicador. Beleza? Roberto, acho que tu me perguntou alguma coisa, eu não te respondi. Repete a pergunta que eu esqueci. Quero para saber se a titulação sempre vai usar o pH, né, como base. Pronto, não. A titulação, se for titulação ácido base, sim. A referência é o pH. No máximo, você pode olhar também a variação do pOH, que é a variação da concentração de hidróxido. Mas normalmente é o pH, de praxe. Quando tu muda o tipo de análise, o volumetria de precipitação, aí tu vai ver outra coisa. Tá bom? Aí, cara, para você selecionar o indicador, o mesmo precisa ter viragem dentro da região, tá bom? Repetindo de novo. Tipo, aqui, ó. Você tá vendo aqui essa curva A? Essa curva A aqui, ó. Aí. Essa curva A aqui, ó.
a maior, eu tenho, ó, a fenolftaleína dentro do ponto de viragem e eu tenho o azul de bromotimol dentro do ponto de viragem. Eu tenho 2 indicadores que eu posso usar. Os dois vão me dar o resultado da análise, porque estão dentro da inflexão da curva. Agora olha para essa curva B. Essa curva B, ó, o ponto de inflexão dela só tem um indicador que permite análise, que é o azul de bromotimol. Perceberam aí como é que eu seleciono o indicador? Ele tem que estar dentro dessa viragem, tá bom? Dentro da inflexão da curva, a variação dele. Ele tem que mudar de cor ou me dar alguma propriedade que me indique uma mudança de cor, de alguma reação que faça bolha, dê um pio, grite. Não dá para fazer a reação gritar, mas se desse era bom. Tipo, aí dava certo. Contanto que essa propriedade, essa característica, ela aconteça dentro do ponto de viragem, dentro dessa inflexão da curva. Ficou claro para vocês? Isso aí que eu tinha dito, tipo, você pode usar algum outro fenômeno para fazer a titulação, né? Como tu disse agora, bolha, temperatura, alguma coisa do tipo. Não, mas tu perguntou pH, mano. pH tu vai olhar aqui, ele vai variar sempre. O fenômeno que eu vou observar é a mudança de cor do indicador. Eu posso usar outro fenômeno? Posso. Posso usar condutividade elétrica. Posso usar potencial elétrico. Eu posso usar o pH no pHmetro. Ver pelo pH do pHmetro. Aí eu vou ver o pH mesmo variando. Eu posso usar a formação de precipitados. Certo? Aí depende do método. Normalmente, pessoal, esses métodos já são bem estabelecidos. Tipo, reação de ácido-base. Fenolftaleína normalmente. Às vezes você precisa usar outro indicador, mas normalmente a fenolftaleína resolve o problema. Entendi. Entendeu? Entendi. Mas as outras técnicas que não são ácido e base? Aí vão utilizar indicadores apropriados para outras técnicas. Ligado, Roberto? Tipo, reação de neutralização, indicador ácido-base. Reação de precipitação, indicador de precipitação, como o dicromato, que vai formar um precipitado vermelho quando chegar no ponto de viragem. Fica vermelho, fica parecendo um suco de goiaba a solução. Indicador de oxirredução, que é o permanganato, que é um exemplo de titulante que é indicador, porque ele é roxo. E quando ele fica transparente, é que fechou, acabou a reação. O próprio titulante, viu, Paloma? É um exemplo de titulante, é um indicador. Mas é específico, não é o normal, não. E as reações de complexação, como o negro de ariocromo T, que forma complexos. Certo? Então, o negócio é sair gotejando e ver as cores mudando. Basicamente isso. Mas tem maneiras de fazer isso. Beleza? Existem 3 métodos mais comuns. Que são o quê? Titulações diretas. O que é uma titulação direta, galera? O padrão é colocado na bureta e o titulado, o analito na Erlenmeyer. Certo? O reagente padrão é o titulante e a solução de concentração escurrecida é o titulado. No fim da reação, eu vou encontrar diretamente, ó. A reação é direta, HCl com NaOH. Certo? Titulação direta. Eu tenho uma titulação também indireta. O analito é reagido com outro composto, formando um produto que será titulado por um padrão. Dessa forma, indiretamente determina-se a concentração do analito. Por exemplo, eu tenho um reagente A, que não pode ser titulado pelo meu reagente titulante. A reação entre esse cara e o reagente A não acontece. O que é que eu faço? Eu adiciono um reagente B, faço uma reação A mais B formando o produto C, e esse produto C é que eu vou titular. Aí, achando a concentração de C, por estequiometria, eu acho a concentração de A, parecido com a análise gravimétrica. Eu não faço uma reação de precipitação para formar um precipitado, para analisar o precipitado e, por relação estequiométrica, achar o reagente analito? Sim ou não? Hein? Vocês entenderam o processo aqui? Não é a pergunta? Pode fazer a pergunta novamente, professor Bruno? Posso. Lá na análise gravimétrica, como é que eu faço? Eu pego o reagente A, jogo junto com o agente precipitante, vou formar um precipitado AB, que eu tenho que lavar, secar, filtrar, fazer aquele processo todo. Vou pesar esse cara e determinar a massa, e por estequiometria eu encontro o analito A. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu tenho um reagente A em solução, que não consegue ser titulado pelo padrão que eu tenho. Eu vou adicionar um reagente B, que vai reagir com ele. Ó.
formando um produto C, que pode ser titulado pelo meu padrão. Aí, depois da titulação, eu vou achar o quê? O valor da concentração de C aqui. Digamos que seja 10. Aí, por estequiometria, eu consigo achar o valor de A, que é o que eu queria saber desde o começo. Isso é uma titulação indireta. Por que é indireta? Porque eu estou determinando a concentração de A titulando outro composto, que não é A, mas que vem de A, que é oriundo de A. Vocês entenderam? E no caso, eu tenho que fazer uma solução de A mais B para descobrir, fazer titulação de C, é isso? Assim? Exatamente. Deixa eu ver se eu consigo pensar num exemplo da vida real para vocês entenderem. O exemplo é ridículo, mas vamos lá, se vocês entendem. Imagina que você está com muita vontade de chupar um picolé de limão. Certo? Beleza? Imaginaram que quer chupar um picolé de limão. Mas, galera, não tem picolé de limão na sua casa. E nem para vender. O que é que você faz? Você vai misturar o suco de limão com água e vai botar na geladeira. Para fazer ele congelar. Para ter o picolé de limão. Você quer A, mas para que você tenha A, você tem que fazer um processo com B. Para que você obtenha o C. E a partir do C, você consegue o que você quer. Deu para entender? Exemplo ridículo. Muito melhor de entender. É sim. Ótimo exemplo. Deu para entender, viu? Excelente exemplo. Eu estou impressionado como não serviu, mas tá bom. Tranquilo, deu para entender. Beleza? Exemplos. Tá aqui o exemplo, eu não vou entrar no exemplo não, que vai demorar para explicar. Titulação de resto ou titulação de retorno. A gente viu a direta, que é tipo, você tem um picolé de limão na sua casa, você chupa o picolé de limão. Você tem a indireta, que você tem que preparar o picolé de limão. Certo? E você tem a de resto ou de retorno. Que é o quê? Uma solução padrão é adicionada em excesso à solução do analito. Esquece o picolé. Uma solução padrão é adicionada em excesso à solução do analito. E o excesso dessa solução padrão é titulada por outra solução padrão. Presta atenção. Eu tenho um analito A que eu quero determinar o valor dele. Certo? Não existe reação que produza... Vamos lá, tenho esse analito A. Eu vou fazer o quê? Eu pego um padrão de concentração conhecida. Que risada foi essa? Foi o Roberto falando aqui, que eu me esqueci o picolé. Certo? Eu tenho um reagente A e quero analisá-lo. Um dos métodos, que é essa situação de resto de retorno, eu vou pegar um padrão. Galera, se é padrão é porque eu conheço a concentração. Um padrão e vou reagir com A em excesso, porque eu quero que ele sobre. Aí eu vou ter uma reação A mais B formando C. Como B está em excesso, eu ainda vou ter B nos produtos, sim ou não? E aí? Sim. Como B está em excesso, eu vou ter B nos produtos. Então, eu consigo fazer o quê? Titular só o reagente B. Aí eu vou separar C e B e vou titular o reagente B. Galera, se eu souber a concentração de B, tipo, se eu botei em excesso 100 gramas, certo? Eu botei em excesso de B aqui 100 gramas. Depois que ele reagiu com A, o que sobrou, eu separei e analisei. Quando eu separei, eu descobri que sobrou 30 gramas. Se sobrou 30 e eu tinha 100, o restante reagiu com quem? Com A. Se eu tinha 100, sobrou 30, quanto é que reagiu com A, galera? 70. Me respondeu aí, 70. Ou seja, esses 70 que reagiram com A vai ser a concentração ou a massa de A. Óbvio que isso vai ser com o número de mols, com os cálculos mais fininhos. Mas essa é a ideia do processo. Deu para entender, povo? Show de bola. Entendi. Mas no final, acaba sendo sair gotejando e vendo as cores mudando. Pode-se dizer que sim. Pessoal, o que muda um pouquinho é o processo. Mas a análise é a mesma. Eu vou adicionar titulante e vou ver o meu titulado mudando de cor. O que muda um pouco é como é que eu obtenho esse titulado.
se o titulado está pronto, se eu vou ter que produzir o titulado a partir de uma reação, ou se eu vou ter que usar um padrão em excesso para ser o titulado, que vai variar é só isso. Tá bom? Beleza, galera? Revisão foi. Quem que tiver mais curioso da revisão, vai lá na aula que está online. Certo? Agora vamos ver se eu consigo terminar o resto no tempo que eu tenho. Bora lá. Certo, mas falando só de neutralização agora. Vamos primeiro relembrar aqui o que é uma acidez de Bronsted. Tá bom? Que é o que a gente vai usar. Lembrem que eu tenho o ácido de Bronsted como o cara que doa próton e a base de Bronsted como o cara que recebe próton. Olha para cá, ó, o HCl. Olha o cloro aqui agora sozinho. Se ele tinha um H e agora não tem mais, quer dizer que ele pegou esse H que ele tinha e deu para alguém. Se ele dá H, se ele doa H, que é próton. Dona Rita, é a aula de volumetria, análise gravimétrica e volumetria do semestre passado que está no YouTube. Tem lá, análise gravimétrica e volumetria. Aí tem essa parte de volumetria bem explicadinho. Lá. Aqui está resumida. Certo? Então, o HCl aqui, ó, ele deu próton. Se ele deu próton, ele é ácido. E a base? Olha aqui a base, a água. A água aqui, H2O. Agora a água é o quê? H3O. Tinha 2, agora tem 3. Ganhou 1. Quem ganha é base. Beleza? Interessante. Todo ácido forma uma base conjugada. Ó. Esse cara era um ácido. Quando ele vira Cl-, ele passa a ser uma base. Ele tinha hidrogênio para doar. Depois que ele doou o hidrogênio, ele pode receber. É ou não é? Léo, se eu te emprestar R$100, tu vai querer... Se tu me emprestar R$100, tu vai querer de volta? Pô, Então, enquanto você está me emprestando 100, você é um ácido, porque você está me dando dinheiro. A partir do momento que você me empresta o 100, você vai virar uma base, que você vai querer que eu lhe devolva. Beleza? A ideia é essa. A base é a mesma coisa. A base é quem está dando, tem que ficar recebendo. Ó. Depois que ela recebe, ela vira um ácido, porque ela vai poder dar esse próton. Deu para entender a analogia aí? Mesma coisa aqui, ó. Fica até mais fácil de observar. O ácido acético, ó, ele é um ácido. Ele tinha aqui o hidrogênio. Ó. A água é base. Só tinha 2 hidrogênios. Depois da reação, cadê o hidrogênio que estava aqui? Sumiu. Vai aparecer aqui, ó. Então, esse cara doou hidrogênio e a água recebeu hidrogênio. Quem doa é ácido, quem recebe é base. O ácido, depois que ele doa o hidrogênio, ele passa a ser base, porque ele pode receber de volta. A base, quando recebe o hidrogênio, o próton, ele passa a ser ácido, porque agora ele pode pegar o próton que ele recebeu e doá-lo. Tranquilo? Outra revisão. A gente viu isso aqui semestre passado também. A reações de ácido e base. A aula também está no YouTube gravada. Certo? Sempre que um ácido e uma base são misturados, pessoal, sempre que um ácido e uma base são misturados em um líquido, os mesmos reagem. Certo? A não ser que seja para formar a solução tampão, mas eu não vou falar sobre isso agora. Se neutralizando, formando sal e água. Essa é a reação de neutralização que usamos na volumetria de neutralização. Certo? Essa reação aqui, ó, HCl, que é um ácido, mais uma base, NaOH, formando um sal, que é o NaCl, mais água. Beleza? Reação de neutralização. Sempre que um ácido e uma base reagem, eles se neutralizam, formando um sal e água. Tranquilo para todo mundo? Essa é a reação que vocês vão observar em todas as volumetrias de neutralização, beleza? Isso eu acho que eu entendi. Coloque down aí. Vou adicionando uma base ou ácido no Erlenmeyer, contendo o ácido ou base, para que eles se neutralizem. E a partir do ponto de equivalência, determinar a concentração da substância que está no Erlenmeyer. Vocês conseguem entender o que o Lockdown está entendendo?
Ó, no Erlenmeyer, eu tenho ou um ácido ou uma base. Na minha bureta, eu tenho ou um ácido ou uma base. Óbvio que se na bureta for um ácido, no Erlenmeyer vai ser uma base. E vice-versa. Tá bom? Aí eu vou adicionar ácido na base, até que a reação de neutralização seja completa, que vai ser o quê? O ponto de equivalência. Nesse ponto de equivalência, o número de mols do ácido vai ser igual ao número de mols da base. E a partir daqui eu posso fazer uma porrada de cálculo que vocês vão ver já já. Vocês entenderam, pessoal, isso aqui? Está encalcado na cabeça de vocês? Hein? Sim. Beleza. Então, pessoal, vamos seguir em frente. Porra! Isso aí mesmo, garoto. Se garantiu. Explico, Lázaro. Vamos lá. O que é uma volumetria de neutralização? É eu pegar um ácido ou uma base de solução de concentração desconhecida, e eu quero descobri-la, e reagi-la com um ácido ou uma base padronizadas. Obviamente, já que eu quero uma reação de ácido mais base, para neutralizar, se na bureta for ácido, no Erlenmeyer é base. E vice-versa. Se na bureta for base, no Erlenmeyer é ácido. Certo? E eu vou adicionando um no outro, para que essa reação aqui, ó, formando C mais água, aconteça completamente. Aí eu vou chegar num ponto, quando a reação se completar, que quem vai me dizer é um indicador, onde o número de mols de A vai ser igual ao número de mols de B. Aí, por relações estequiométricas, eu consigo achar a concentração ou a quantidade de ácido ou base dentro do Erlenmeyer. Deu para entender? Beleza. Se garantiu, meu amigo. Se entendeu, se garantiu mesmo. Certo? Eu só não sei calcular. Isso é o mais fácil. Se você, pessoal, é sério, se você entender o processo, se você entender o conceito, o cálculo é multiplicação, subtração e no máximo calcular logaritmo, que é coisa simples de fazer na calculadora. Certo? Agora vamos entender como é que eu faço os cálculos. Arrocha aí. Pessoal, a partir daqui, pode parar a aula para perguntar o que quiser. A gente já podia antes, mas agora é que pode mesmo, tá bom? Porque essa parte não tem gravada. O que tem gravada é da aula dessa aula do semestre passado. Daqui para frente é novo. Pessoal, existem dois tipos de cálculo que normalmente são utilizados em análise volumétrica. O mais importante é a determinação da concentração. Mais importante por quê? Para os farmacêuticos, porque é o cálculo que vocês usam para determinar teor de várias substâncias. Então, quando vocês vão fazer análise de teor de medicamentos, vocês vão usar esse tipo de cálculo. Certo? É o cálculo que utiliza a relação de equimolaridade, que é o ponto de equivalência, entre titulante e titulado, permitindo a determinação da concentração do titulado. Beleza? E o segundo cálculo é o cálculo de desenho da curva de titulação. Vocês, como farmacêuticos, podem vir a precisar desse cálculo, mas nem sempre você precisa. É raro você precisar fazer. Mas eu vou mostrar como é que faz, pelo menos por método mais geral e mais simples, que é para ácidos e bases fortes. Certo? O que é que esse cálculo faz? Ele vai determinar a concentração do titulado em função do volume do titulante, onde a nova concentração do titulado, após a reação, permite que se desenhe aquela curva de titulação. É esse cálculo aqui, ó, que vai permitir que eu trace a curva de titulação, para que a partir dela eu determine o pH no ponto de equivalência, permitindo que eu selecione algum indicador adequado para fazer a análise de forma repetitiva. Beleza? Deu para entender isso? Um cálculo, eu já sei qual é, eu já conheço esse perfil aqui, ó, de curva de titulação, e eu já sei qual o indicador que eu vou usar para fazer a reação. Quando eu não sei qual é o indicador, que eu estou trabalhando com material novo, que eu desconheço, eu preciso traçar uma curva de titulação para me conhecer o perfil de reação dele, para que a partir desse perfil eu consiga selecionar um indicador que eu possa usar em análises repetidas.
usar como indicador base para fazer várias análises com aquele mesmo reagente. Deu para entender, pessoal? Existem os dois cálculos que vocês vão aprender a fazer. Entenderam? Respondam, povo de Deus. Sim. Sim. Beleza. Eita, peraí. Explica melhor. O lockdown não entendeu. Caramba. Então vamos explicar para o lockdown. Vamos com exemplos que é mais fácil. Vamos considerar a titulação de uma amostra de 25 ml de ácido clorídrico. Certo? 25 ml de ácido clorídrico. Com concentração desconhecida. Se ela é desconhecida, ela vai na Erlenmeyer. Utilizando como titulante hidróxido de sódio padronizado. Se ele é padronizado, galera, ele vai na bureta. Com concentração padrão de 0,1 mol por litro. Então, vou montar meu esquema. Dentro do meu Erlenmeyer, da bureta, eu tenho um NOH, que é o titulante, concentração 0,1 mol por litro. Dentro do meu Erlenmeyer, eu tenho um HCl de concentração desconhecida. Beleza? Lembre-se que no ponto de equivalência, o número de mols de titulante é igual ao número de mols de titulado. Certo? Isso quer dizer o que, galera? Vamos desenvolver comigo. Qual é a fórmula da concentração para o reagente A? Um reagente A qualquer. É o número de mols dele pelo volume dele, não é não? Concentração de A é o número de mols de A sobre o volume de A. E a concentração de B é o número de mols de B sobre o volume de B. Se eu passar isso, colocar em função do número de mols, e no ponto de equivalência, eu estou afirmando de novo, eu estou repetindo o raciocínio. No ponto de equivalência, o número de mols é igual do titulante e do titulado. Então eu posso escrever isso aqui, MAVA igual a MBVB. Vou repetir, essa fórmula aqui, vocês guardem no coraçãozinho de vocês. M1V1, M2V2, MAVA, MBVB. O que é que você queira usar, tá bom? Caso a relação, isso aqui é o mais importante, caso a relação estequiométrica entre os reagentes titulados seja de 1 para 1, pode-se utilizar essa equação para determinar a concentração do analito. Essa equação, do jeito que ela está, ela só pode ser utilizada se a relação estequiométrica for de 1 para 1. Por exemplo, Na, vocês vão ver. Certo? Considerando que foram necessários 23 ml de NaOH padronizado para atingir o ponto de equivalência, então presta atenção no seguinte aqui. Ele te disse que tinha 25 ml de ácido. Ele não sabe a concentração dele, é desconhecida. Ele te disse que a concentração de hidróxido é 0,1. Ele está te dizendo que para titular foi preciso 23 ml. Pessoal, esse cálculo aqui vocês já fizeram um arrodo nas práticas. Sim ou não? Fizeram ou não fizeram semestre passado? MAVA, MBVB. Certo? Quanto é que é o volume? Concentração de base, 0,1. Volume de base, 23. Concentração do ácido, não sei. Volume do ácido, 25. Pega esse 25 aqui, pessoal, e rebola para o outro lado. Concentração da base vai ser igual 0,1. Concentração de B, concentração do ácido, vai ser 0,1 vezes 23 dividido por 25. Se eu quiser fazer isso na calculadora, vou fazer só essa vez. 0,1 vezes 23 dividido por 25. 0,092. 0,02 mol por litro. O que é que eu determinei, pessoal? Eu tinha 25 ml de uma concentração, de uma solução de ácido que eu não sabia a concentração. E a partir de uma titulação com hidróxido de sódio, eu determinei que a concentração desse ácido aqui, é de 0,092 mol por litro. Vocês entenderam como é que eu faço esse cálculo? Bruno, no caso, o titulante, vamos supor, né? Se o titulado for uma base, eu posso usar qualquer ácido como titulante que vai dar certo, ou precisa ser um ácido específico? Precisa ser um ácido que atenda a alguns critérios que eu vou falar daqui a pouco. Porque tu precisa ter uma curva de titulação que seja intensa, aquela curva, entendeu? Aí vai depender dos reagentes. Vai ter reagente que vai dar uma curva muito intensa, vai ter reagente que vai dar uma curva pouco intensa.
Aí isso vai atrapalhar na tua titulação se tiver aquele ponto de viragem, aquela curvazinha reta na curva de titulação muito pequeno, muito curto. Entendeu? Entendi. Atenção, caso a relação estequiométrica não seja 1 para 1, não é possível utilizar essa equação de MAVA igual a MBVB. Certo? E nem sempre a estequiometria da reação de ácido base vai ser 1 para 1. Oi, diga aí, Léo. Não, acho que tu ia explicar esse negócio aí. O que seria esse de 1 para 1? 1 para 1 é o seguinte, por exemplo. Tu tem a reação do NaOH com HCl, que a gente acabou de fazer. Mais HCl. Formando NaCl. Certo? O que é que a equação está te dizendo, cara? Aula de estequiometria. O que é que a reação está te dizendo? Que 1 mol, ó, não é o coeficiente estequiométrico 1, que 1 mol de NaOH está reagindo com 1 mol de NaCl. Isso é 1 para 1. Entendeu? Entendi. Se tu mudar um ácido, por exemplo, H2SO4, o ácido sulfúrico. H2SO4. A reação aqui já é o seguinte: para cada mol de ácido sulfúrico, eu preciso de 2 de NaOH. A razão aí já é de 2 para 1. Entendeu? Aí eu não posso usar aquela equação M1V1 M2V2. Entendi. Porque senão vai dar errado no final das contas. Era isso aí que eu estava perguntando também, porque eu acho que eu expressei errado. Ah, beleza. Certo? Tranquilo. Vamos lá, vamos ver um aqui que não é de 1 para 1. Considera a titulação de uma amostra de 25 ml de ácido fosfórico, H3PO4, que é um ácido triprótico, tá bom? Ele tem 3 hidrogênios ionizáveis, com concentração desconhecida, utilizando como titulante hidróxido de sódio, concentração 0,1. Mesma coisa lá da outra, tá bom? Titulante é o hidróxido de sódio, só que o titulado agora é um ácido fosfórico. Como o ácido é triprótico, tem 3 prótons, a gente precisa considerar a estequiometria da reação. Ó, como é que ele ioniza, galera? H3PO4 vai liberar 3 átomos de hidrogênio, 3 mol de hidrogênio e 1 mol de fosfato, PO4. Todo mundo entende isso quando eu falo isso, né? Se não entender, complicou tudo. Está liberando 3 mol de hidrogênio e 1 mol de fosfato. Certo? Se você não lembra, se você não consegue entender o que eu estou falando aqui, você vai lá no meu canal do YouTube, que tem aula de Química Geral desse semestre já, não, do semestre passado, que eu falo de estequiometria. Aí eu explico isso aí tudinho, bem detalhado. Tem lá no canal. Então, no caso, ele é triprótico porque ele tem 3 hidrogênios. Hidrogênios ionizáveis. Ó, ele libera 3H+, ele é triprótico. Se ele liberasse 2, ele era diprótico. Beleza? Qual é a consequência de eu liberar 3 hidrogênios ácidos? É que eu vou precisar, ó, de 3 mols de base para neutralizar 3 hidrogênios ácidos. Vocês concordam comigo? Cada hidróxido de sódio vai liberar um OH, né, não? Ó, cada NaOH vai liberar um OH-. Eu sei. Cada vai liberar um mol de OH-. Se cada NaOH libera um de OH- e eu tenho 3H+, eu preciso de quantos NaOH, galera? 3. Então, olha, a relação estequiométrica é quanto? 1 fosfato para 3 hidróxidos. É de 1 para 3. Vocês entenderam isso? Sim ou não? Entendi. E a galera? Show de bola. Essa é a reação de neutralização, tá bom? 1 para 3. Repare que são necessários 3 mols de hidróxido para neutralizar 1 mol de ácido fosfórico. Nesses casos, pessoal, o primeiro passo, existem 2 formas de fazer, tá bom? Um é que eu vou ensinar agora e a outra é um bizu. Mas eu não gosto de dizer só bizu. O primeiro passo é o seguinte: determinar o número de mols do titulante. E por estequiometria, determinar o número de mols do titulado. Certo? Considerando o volume de NaOH utilizado para diapone de equivalência sendo igual a 23, certo? Só que, galera, 23 ml é equivalente a 0,023 litros. Por que eu fiz essa conversão?
Porque eu vou calcular o número de mols. E para calcular o número de mols, eu preciso trabalhar com volume em litros e não em ml, tá bom? Como é que eu calculo o número de mols? Eu vou pegar a fórmula da concentração, que é a concentração de hidróxido, é igual ao número de mols de hidróxido dividido pelo volume. Vou pegar esse V e vou rebolar para o outro lado. Aí eu vou ter o número de mols de hidróxido igual a concentração vezes o volume. Atenção, esse volume é em litros. Por isso que eu botei aqui, ó, em litros. Aí eu substituo. Quanto é a concentração de hidróxido? Está aqui, ó, 0,1. Quanto é o volume de hidróxido? 0,023 litros. Substituí e multipliquei. Eu achei que eu tenho de mols de hidróxido 0,0023. Ou seja, nos 23 ml de hidróxido que eu adicionei no titulado, até atingir o ponto de equivalência, eu adicionei 0,0023 mols de hidróxido. Todo mundo entendeu isso? Foi isso que eu fiz. Beleza? Entendi. Da minha bureta, saiu 0,0023 mols de hidróxido. A importância disso é que é o ponto de equivalência, povo de Deus. O ponto de equivalência. O ponto de equivalência quer dizer o quê? Que o número de mols de hidróxido é igual ao número de mols de NaOH. Não é nem igual, é equivalente. Certo? Então eu posso escrever o seguinte, ó. Ó a minha reação aqui, ó. O que essa reação está me dizendo, pessoal? Cálculo de estequiometria simples. Que 1 mol de fosfato reage com 3 mols de hidróxido. Todo mundo entende isso? O que eu quero saber? Quantos mols de fosfato reagem completamente com 0,0023 mols de hidróxido? Já que é o ponto de equivalência, onde tudo de hidróxido reagiu com tudo de fosfato. Vocês perceberam que isso aqui é uma regra de 3, ó? Hein? E aí? Regra de 3. Aí eu vou achar o seguinte, ó. X vezes 3, igual a isso aqui, taranã. Achei o número de mols de H3PO4. Se eu achei o número de mols, se você achar o número de mols, você divide pelo volume do titulado. Tipo, eu não tinha aqui o titulado, que é 25 ml. Eu achei o número de mols, que é esse valor aqui, ó. Se eu tenho um mol e eu tenho um volume, galera, eu calculo o quê? Concentração. Então, qual vai ser a concentração? Número de mols dele pelo volume dele. Eu não achei o número de mols dele, substitui lá. Divide pelo volume em litros. 0,03 mol por litro. Achei a concentração. Vocês entenderam? Não é nenhuma conta complicada. Só precisa entender o processo. E aí, sejam sinceros comigo. Eu entendi. Beleza? Agora deixa eu dar o bizu. Explica de novo essa parte aí, ô Bruno. Essa terceira Qual? parte aí. Essa aqui? Sim. Vamos lá. Até aqui tá de boa. Como é que eu achei isso aqui, né? Tá. Como é que você calcula a concentração? Número de mols pelo volume, né? Não? Sim. É ou não é? Isso. Concentração, né? Número de mols dividido pelo volume. Quanto é o volume de ácido? 25 ml. Quanto é o número de mols de ácido que você descobriu? 7,6 vezes 10 a menos 4 mols. Número de mols dividido pelo volume. 7,6 vezes 10 a menos 4. Que é isso aqui, ó. Número de mols. Dividido pelo volume. Que em litros, aqui, ó. Em litros é 0,025. Aí quando tu fizer essa divisão, cara, tu vai achar 0,03. Mas eu não vou fazer a conta, tá bom? Para não perder tempo lá na calculadora. Deu para entender? Entendi. E aí, Nayane? Beleza. Não muito. O que você não está entendendo? Me diga aí, para me explicar de novo. Essa terceira parte. De como calcular a concentração.
Você lembra lá quando a gente fez analítica 1 em fisicoquímica? Concentração é igual a massa dividida pelo volume. Se eu te disser que tu tem 10 gramas de uma substância em 100 ml, qual vai ser a concentração? 10 dividido por 100. Não é não? Até aqui, beleza? Pronto. A concentração molar, que é a que eu estou calculando, é a mesma coisa. A concentração molar é o número de mols dividido pelo volume. Quanto é o número de mols que você achou? Está aqui, ó. Achei fazendo esse cálculo aqui todinho. Quanto é o volume? Está na questão, 25 ml. Só que tem que ser em litro, tá bom? Aí 25 ml para litro, você divide por 1000 e vai dar 0,025. Aí você substitui o número de mols aqui, ó, N, pelo volume aqui embaixo. Quando você divide isso, você achou quem? A concentração M. Ah, beleza. Mesma coisa da normal, só que para mol. Agora, vamos para o bizu. É possível adaptar essa equação, certo? É possível adaptar a equação do primeiro exemplo para a reação onde a estequiometria não é 1 para 1. Para isso, galera, basta considerar os coeficientes estequiométricos. Vamos pegar o mesmo exemplo do ácido fosfórico. A mesma questão. Considera a titulação de 25 ml de ácido fosfórico em ácido triprótico, certo? Está aqui a reação dele. Olha o bizu. Se a gente fosse ignorar a estequiometria, como é que eu montava aquela equação do M1, V1, M2, V2? Eu ia montar assim, não era não? Concentração de PO4 vezes o volume de PO4 igual a concentração de NOH vezes o volume de NOH. Era ou não era? Se fosse ignorando a estequiometria, ignorando essa razão 1 para 3 aqui, não era assim que eu ia montar? Sim ou não? Me respondam aí. Beleza. Só que eu não posso usar essa equação, porque a relação não é 1 para 1. Mas para adaptar, galera, é simples. É só multiplicar toda a parte do titulado, PO4, pelo coeficiente estequiométrico do titulante, e vice-versa. Vamos entender. Quem é o titulante? NaOH ou PO4? Me respondam no chat ou por áudio. Quem é o titulante da reação? O hidróxido Não. de sódio. O hidróxido de sódio é o titulante. Isso, Azimar. Hidróxido de sódio. Esse aqui é o titulante que vai na bureta. O O titulado, titulado é o PO4. ácido Certo? fosfórico. Esse aqui é o Perguntou qual o titulado. titulado. Não, pode ter escutado errado. Beleza? O que eu vou fazer? Eu vou trocar os coeficientes. Eu vou escrever a reação. Se eu escrevesse sem considerar ele, eu vou escrever isso aqui. O que eu vou fazer agora? Esse cara aqui, se explicasse melhor, esse cara não está reagindo com esse? Não é isso que eu estou comparando? Sim ou não? Não posso agora. Não posso agora. Só um minuto, pessoal. Tá bom, depois eu vou lá conversar com sua mãe. Vai lá. Beleza? O PO4 não está reagindo com o NaOH? Não é não? Então o que é que eu vou fazer, galera? Eu vou pegar o coeficiente estequiométrico do NaOH e vou multiplicar isso aqui tudinho. Vou trazer ele para cá. E quem é que vai multiplicar a parte do NaOH? O coeficiente do PO4. Beleza? Aí vai ficar assim, ó. 3 vezes essa parte, porque é esse coeficiente, e 1 vez essa parte, porque é esse coeficiente aqui. Vocês entenderam isso? Sim ou não? É tipo como se fosse para balancear, só que Isso. vai fazer multiplicação. Isso. Quando eu faço isso, galera, eu substituo os valores, ó. Qual é o volume de ácido? 25 ml. Qual é a concentração do hidróxido? 0,1. Quanto foi que eu adicionei de volume? 23. Eu quero achar esse cara. Quando eu faço essa multiplicação aqui, ó, eu vou achar a mesma concentração de todo aquele cálculo que eu fiz. Se vocês entenderem essa questão da troca, facilita muito a vida de vocês. Agora, se vocês não entenderem, vão lá pela outra forma que eu expliquei. Belezinha?
Mais fácil, mais rápido, não é não? Menos trabalhoso. Entenderam? Todo mundo? No caso, a gente faz só uma troca do coeficiente estequiométrico, né? Substitui de Isso, 3 você vai pegar, para ó, 1. eu quero que você pegue, você monte a fórmula sem se preocupar com estequiometria. Monte a fórmula como você montaria se você não fosse ligar para a estequiometria. Aí você vai pegar o coeficiente estequiométrico de um dos reagentes e multiplicar pela concentração e pelo volume do outro. Ó, esse 3 aqui, ó, vai multiplicar a concentração e o volume do PO4. E o do PO4 vai multiplicar a concentração e o volume do NaOH. Vai ficar montada mais ou menos assim para esse exemplo. Aí quando você fizer as continhas, você vai achar a concentração do PO4. Entendi. Beleza? Entendi. Simplérrimo isso aqui. Nesse caso aí não ia ficar um 3 multiplicando na concentração do PO4, não? Não, porque não é soma. Se fosse soma, ficava. Não é comutativa. Você está pensando assim, ó. 2 vezes x mais 2. Aí isso aqui dá 2x mais 4. Beleza? Se fosse multiplicação, 2 vezes x vezes 2. Isso aqui dá quanto? 4x. Porque no caso multiplica primeiro o que está dentro, né? Não é duas multiplicações. Não, você não vai fazer assim não. Não precisa. Vai dar um resultado só. Isso aqui não vai ficar assim não, ó. Se eu for fazer como tu tá pensando, ia ficar assim, ó. 2 vezes x vezes 2. Do jeito que tá pensando, ia ficar assim, ó. 2x vezes 2. Que no final das contas dá quanto? 4x. Percebeu que é a mesma coisa de eu fazer direto? Hein? Fazendo por parte vai dar a mesma coisa. Percebi. Entendi agora. Percebeu? Eu consigo entender, Bruno. Agora sim, eu acho, eu acho bom aula gravada, é isso, eu entendo. Agora, eu só fica fixado na minha mente quando eu ver a aula várias vezes depois. Aí eu realmente fico. Meu irmão, essa é a maravilha da aula online. Acho que a principal vantagem de eu não estar olhando para a cara de vocês é que vocês da aula não vão gravada. assistir essa aula de novo depois. Porque a gente Só vê isso. várias vezes, né? Até fixar. Eu entendo, mas eu só fixo depois de ver várias vezes. Essa é a principal vantagem da aula gravada. Beleza? Qual o melhor dos dois métodos? Aí, meu querido, é a gosto do freguês. Os dois dão certo. Eu achei o segundo bem legal. Certo? O segundo é um bisuzinho que eu bolei hoje para facilitar a vida de vocês. Certo? E quando é para determinar a curva de calibração? Aí é outra batelada de cálculos, que provavelmente vai ficar para a próxima aula. E a ideia é fazer um estudo da variação H com a adição de certa quantidade de NaOH. Certo? A ideia é fazer um estudo da variação de pH com uma certa quantidade de NaOH. Mas vamos com calma. E primeiro eu quero pegar esses 15 minutinhos que faltam para que vocês entendam a curva de titulação para a volumetria de neutralização. E depois a gente vê os cálculos. Provavelmente vai ser só a próxima aula. Certo? Arrochei. Essa figura aqui eu já expliquei para vocês, né? Beleza. Eu tenho 4 regiões na curva de titulação. O perfil dessa curva, galera, vai mudar de acordo com a natureza dos ácidos e das bases. Por isso que eu te falei, Roberto, que não pode ser qualquer uma. Certo? Como assim? Tipo, dependendo da força do ácido, se for um ácido fraco com uma base forte, ou uma base forte com um ácido fraco, ou até se for um ácido fraco com outro ácido fraco que estiver reagindo, eu vou ter perfis de curvas diferentes. Certo? Mas o que muda principalmente quando a questão é força de ácido e base é o ponto de equivalência. Certo? Aí a gente tem o seguinte perfil aqui, ó. Quando o ácido é forte e a base é forte, o pH no ponto de equivalência é igual a 7, que é um pH. Aí vamos lembrar que na escala de pH de 0 a 14, o 7 está no meio e ele é o pH neutro. Beleza? Sempre que é um ácido forte reagindo com uma base forte, eu tenho um pH neutro. Tranquilo? Quando eu tenho um ácido fraco e uma base forte,
O pH do ponto de equivalência é sempre maior que 7. Olha aqui, ó. No ponto de equivalência, ó. O pH está dando entre 8 e 9. Beleza? E quando eu tenho a reação de um ácido forte com uma base fraca, o pH no ponto de equivalência vai ser sempre menor que 7. Ó. pH menor que 7 na curva. Como é que eu determino o pH pela curva? Vai ser o ponto central na inflexão, sempre o ponto do meio da inflexão da curva. Tranquilo, pessoal? Então, Como é que eu posso imaginar isso? Oi. não, pode falar, depois eu pergunto. Como é o... Não, pergunte. Não, então, assim, no caso, prevalece, na realidade, por exemplo, ácido fraco e base forte, prevalece a base, né? Ácido forte e base fraca vai prevalecer o ácido, não é isso? Exatamente, doutor. Exatamente. Aí você pode imaginar um cabo de guerra, tá bom na sua cabeça? Se a base é forte, se o pH, ó, imagina um cabo de guerra. Aqui do bonequinho, puxando uma corda. Aqui é 7, tá bom? Meio. Se esse bonequinho, a base, for mais forte que o bonequinho do ácido, ele vai puxar o pH para onde? Para a base. Aí o pH vai ficar maior que 7. Mas se o pH, o bonequinho do ácido, for mais forte que o bonequinho da base, aí o pH vai ficar menor que 7. E se o bonequinho do ácido tem a mesma força do bonequinho da base, aí o pH é 7. Ácido forte, base forte. Ácido fraco, base forte. Ácido forte, base fraca. Beleza, galera? Posso acreditar que vocês entenderam? Show! Outro tipo de curva se forma quando titulamos ácidos polipróticos, que terão mais de um ponto de equivalência. Esse aqui é um exemplo do H2SO4. Acho que eu tenho ele aqui. Tenho não. Por exemplo, H2SO4, que é um ácido diprótico. Ele libera 2H+. Aí a curva dele vai ter um ponto de equivalência aqui e vai ter outro ponto de equivalência aqui. E vai ter um ponto de equivalência para quando perder um hidrogênio e vai ter outro ponto de equivalência quando perder o segundo hidrogênio. Certo? Beleza, eu pergunto a vocês, como é que eu vou saber que indicador que eu vou usar? Alguma ideia, pessoal? Eu vou usar 2 indicadores diferentes? Eu vou usar um só? Acho que vai pela parte que tem o maior ponto de equivalência, né? Depende do que você quer saber, Léo. Se eu quero saber só o valor da neutralização completa, só se preocupe com o último ponto de equivalência. Se eu quero saber só neutralização completa, reagiu com todos os hidrogênios, eu vou me preocupar só com esse ponto de equivalência aqui, ó. Que é no pH mais ou menos 10, eu posso usar fenolftalaína, por exemplo. Mas se eu quiser ver o primeiro ponto de equivalência, aí eu tenho que usar um indicador para essa região. Entendeu aí? Vai depender da região que eu quero ver do gráfico. Mas eu vou ter 2 pontos de viragem mesmo. Quando eu faço essa reação no laboratório, se eu colocar um indicador que vire aqui e outro indicador que vire aqui, eu vejo 2 mudanças de cor na mesma titulação. Certo? Então, assim, Desses polipróticos. então depende da reação de equivalência, é isso? Eu quero. O indicador vai depender do que tu quer ver. Tu quer ver só o total ou tu quer ver cada ponto? Aí tu vai ter que selecionar os indicadores adequadamente para isso. Entendi. Como é que eu vou saber que indicador usar aí? Beleza. Antes de entrarmos no cálculo, e aproveitando esse tópico aí dos indicadores, para a volumetria de neutralização, a seleção de indicadores depende do pH no ponto de equivalência. Certo? Isso aí você já falou, professor. Sim, mas como você sabe, qual indicador você vai usar naquele pH específico do ponto de equivalência? Como é que tu sabe que usar a fenolftalaína para pegar um ponto de viragem que vira no pH 7, por exemplo? E aí, Tem alguma como é que você tabela? sabe? Tem uma tabela. E tem uma referência de cálculo também. Isso aí você não falou. Falei mesmo não, mas é simples. A fórmula utilizada é essa aqui, ó. O pH é igual ao pK do indicador mais ou menos 1. Galera, o que é o pKa, pessoal? Aí vocês, é que vocês têm que se lembrar do semestre passado.
O Ka, ele vem de uma constante de equilíbrio de ácidos, certo? O indicador, pessoal, normalmente ele é um ácido fraco. Ele é um ácido fraco que está em equilíbrio na sua forma ácida e na sua forma iônica, certo? Ele tem um equilíbrio químico aqui. Se ele tem um equilíbrio químico, ele tem uma constante de equilíbrio. E esse Ka é menos log dessa constante de equilíbrio do indicador. Então, dependendo do Ka do indicador, eu vou somar mais 1 e menos 1. Aí eu vou ter uma faixa de viragem para aquele indicador, certo? Aí eu vou ter essa tabelinha aqui, ó. Por exemplo, a fenolftaleína, o pKa dela é 9,3. Aí eu vou fazer 9,3 mais 1. 9,3 mais 1 vai dar 10,3 e menos 1, 8,3. Ou seja, a faixa de viragem dela é de 8 a 10. Entenderam aí? Então, se aquela minha curva minha curva intensa, aquela minha variação da curva, se essa parte reta está entre o pH 8 e 10, eu posso usar a fenolftaleína como indicador. Pode aplicar tipo como se fosse uma margem de erro, né? É tipo uma margem de erro. Em cima do pKa do indicador. Certo? Mas eu tenho essa tabela aqui como referência, tá certo? Eu posso utilizar também. Não sei que você chega numa situação que não serviu nenhum desses aqui. Aí você tem que usar isso aqui para poder procurar um que mude de cor e vire no ponto que você quer. Beleza? Quem define o ponto de equivalência é o titulante, né? O ponto de equivalência, ele é da reação. Toda reação vai ter seu ponto de equivalência. Se eu Para mim preciso saber fazer o ponto... Porque assim, se eu Fala preciso ali. fazer a reação para achar o ponto de equivalência, como é que eu vou saber qual indicador usar se eu não sei o ponto de equivalência? Primeiro você faz a curva. É que tá. Primeiro, se você tem um cara que você não conhece o perfil, você faz a curva dele. Fazendo a curva, você encontrou o ponto de equivalência. Aí o Roberto foi lá, achou um composto novo, determinou o ponto de equivalência dele por uma curva de titulação. Aí o Léo vai analisar o mesmo composto. Por que é que o Léo vai fazer a mesma curva que tu já fez? Já que tu já sabe o ponto de equivalência e tu pode usar um indicador para fazer a titulação. Entendeu aí a ideia? Justamente, mas para eu achar o ponto de equivalência, eu não precisaria do indicador para ele me Não. mostrar? Você faz com pH-metro. Não, vai estar no. Você faz com pH-metro. Faz de forma instrumental. Ah, é. Você bota lá no pH-metro, vai medindo a variação do pH com a adição de volumes de hidróxido. Aí cada gotinha de hidróxido vai anotando o pH, que está no pH-metro, até que tu consegue traçar toda a curva. Não, entendi. Eu pensei que já usava o indicador nesse caso. Não, Aí a curva de titulação, o indicador não serve de nada. O indicador serve depois que a curva está pronta, que eu consigo, a partir da curva, saber que indicador eu vou usar. Entendi. Certo? Ainda sobre curva de titulação, quanto maior, pessoal, a inflexão da curva, melhor a definição do ponto de equivalência. Quanto mais intensa aquela parte reta, melhor. E dá para mexer nessa inflexão? Dá sim. Essa inflexão é influenciada por a concentração dos reagentes. Quanto maior a concentração dos reagentes, maior a inflexão da curva. Quanto maior as constantes de equilíbrio dos reagentes, maior a inflexão da curva. Dou um exemplo para vocês, ó. Pegando aí as constantes de equilíbrio. Se eu fosse traçar uma curva aqui, ó, com ácido forte, ela tem esse perfilzinho aqui, beleza? Aí, ó, repara que a fenolftaleína, a faixa dela está dentro da região reta da curva. Então, para um ácido forte, eu posso usar fenolftaleína, posso usar zudibromotimol, posso usar verde de bromocresol. Qualquer um desses indicadores aqui vai me dar o ponto de equivalência. Porque as faixas deles estão todas dentro da região da curva. Todo mundo conseguiu perceber isso aí? Sim ou não? Beleza. Agora, se eu pego um ácido mais fraco, um Ka um pouquinho menor, menos 2, elevado a menos 2. Aí, ó, o verde de bromocresol não está mais na parte reta, ó. Ele está na parte curva da minha curva. Na parte curva da minha curva. Então, não posso usar o verde de bromocresol. Mas o azul de bromotimol vai, a fenolftaleína ainda serve. Se eu aumento mais ainda o pH, o que é que eu estou fazendo? Ó? Eu estou diminuindo
a inflexão da curva. Eu estou diminuindo a inflexão da curva. Até que eu chego a um ponto, se eu pegar um ácido tão fraco, eu não consigo analisar por indicador nenhum. Esse aqui também eu já não consigo analisar por indicador nenhum. Até na fenolftaleína, ó, ele está numa região que está curva. Aí eu não posso usar. Tem que ser numa região que ela está reta. Então, com esses indicadores aqui, eu só posso usar até um Ka 10A-4. Percebeu como depende do ácido? Além de eu ter o perfil da curva, depende do ácido. Professor, e como é que eu faço uma titulação aqui? Você vai usar outra técnica que não seja indicador. Beleza? Estou encerrando já a aula de hoje. Sr. Bruno, Então, assim, eu não sei se eu posso dizer isso, mas vou perguntar mesmo assim. Quer dizer que na curva, é como se a velocidade da reação não estivesse constante. E quando a linha está reta, essa velocidade está constante? não, nada a ver. Não vai Essa ver, linha não. reta quer dizer que está tendo um salto de pH. O pH está saindo de um pH baixo para um pH alto de uma vez só. Não estou trabalhando. Certo. Entendeu? O pH está dando um pulo. Aqui ele vem aumentando devagarzinho, que ele subiu lá para cima. Deu para entender? É isso que está acontecendo. Ó. Vem devagarzinho e tem uma subida muito rápida. Quanto mais fraco for o Ka, menor essa parte reta, que eu chamo de inflexão da curva. E menos nítido é o ponto de equivalência. Mais difícil vai ser de identificar o ponto de equivalência utilizando um indicador ou até mesmo na técnica instrumental. Porque a variação vai ser pequena. Presta atenção, galera. O que eu quero dizer aqui é o seguinte. Uma reação de muito íngreme é tipo passar um elefante na tua sala. Tu vai perceber ou não vai perceber? Com certeza. Tu tá assistindo televisão e tá passando um elefante na tua frente. Porra, tu vai perceber. Agora, quando o K é muito baixo, quando essa inflexão é muito pequena, é tipo tá passando uma mosca na tua frente quando tu tá assistindo televisão. Tu pode perceber, mas nem sempre. Vocês entenderam a analogia? Essa inflexão também pode ser mexida em função das concentrações, tá bom? Por exemplo, se eu pegar o reagente A, a curva A, onde a concentração de HCl e de NaOH é 0,5 e 0,1, vai ter esse perfil. Certo? Todos os indicadores servem. Se eu pegar uma curva B, onde eu reduzo a concentração dos reagentes, é o que acontece com a curva. Ó. Ela fica mais estreita, tá bom? Ela tanto tem um pH mais alto no início, como ela tem um pH mais baixo no final. Aí essa curvazinha aqui fica mais estreita. Eu reduzi a concentração em 100 vezes. Ó. Era 0,5, não, em 1000 vezes. Aqui. 0,5 para 0,005 e 0,1 para 0,01. Não, diminui em 100 vezes mesmo. Beleza? Aí o que aconteceu? Ó, fenolftaleína não posso mais usar, a verde de bromocreção não posso mais usar. Só posso usar o azul de bromotimol para as duas concentrações. Então eu tenho que ter atenção na seleção do indicador. Além da faixa de viragem do indicador, eu tenho que ver se a região da minha curva, quando eu tenho essa inflexão, essa linha mais reta, se o indicador está dentro dessa região. E essa região é afetada pela constante de ionização ácida dos ácidos presentes nelas e da concentração dos reagentes. Beleza? Entendi. Quanto mais forte o ácido ou a base, melhor. E quanto maior a concentração dos reagentes, melhor. É isso aí. Agora podemos falar dos cálculos. Mas não vamos falar hoje. Certo? Vamos falar disso aqui, ó. Olha o que vem. Só para dar o tchan para vocês. Beleza, galera? Deixa eu fazer a chamada de vocês aqui agora. Eu vou... Calma, Ivan. Calma, Ivan. Deixa eu dizer, vai primeiro. Agora vai. E toda vez que eu vou digitar, eu sou quase o último. Galera, obrigado pela atenção de vocês. Sexta-feira, agora tem muita gente aqui na sala, tem 40. Sexta-feira, 7 horas da noite, a gente tem um encontro do projeto de extensão. Sexta-feira agora, depois, amanhã, 7 da noite. Só uma horinha, Professor, tá bom? a gente tem aula às 7 horas amanhã.
7 em aula? Aí, Alguém falei? pode participar? Então, então vai ser no sábado. Sim, peraí, amanhã é só a partir de 8h30. A maioria pode no Alguém sábado? confirma. Porque amanhã é só a partir de 8h30. Isso, 8h30. Ah, eu que não lembrava. Ah, beleza. Galera, é meia hora, a porque gente tem uma resolve, tá? segunda, Até sexta, meia. semana. Aí fico perdida. Então amanhã, 7 horas da noite. Show de bola? Amanhã é CD. Amanhã é CD. A galera já tá entrosada. Reclamaram tanto dos horários no semestre passado, já estão falando que amanhã é CD. Vai. Bruno, o link vai ser colocado no grupo, é? Vão a menos de meia hora, eu acho. O link da reunião vai ser na mesma sala, cara. Mesma sala de aula. Mesmo link da aula. Entendi. Bruno, você tava falando segunda, Bruno?